Olá, meu nome é Cristiana Tume, eu sou da área da música, sou professora de teoria e percepção musical, e eu tô aqui para falar hoje sobre um tema que é muito caro para mim, mas que não é exatamente musical. Eu tô aqui para falar sobre o elogio. Ele é muito importante para as minhas práticas e acho que a gente pode conversar um pouco mais para que algumas coisas possam se encaixar melhor na nossa sala de aula. Alguns professores têm um pouco de receio de falar um elogio ou até de conversar sobre isso, pelo fato de pensarem que um elogio feito a um estudante pode atrapalhar o seu aprendizado, pode deixar afrouxar a aprendizagem, já que ele vai se sentir superior ao que ele está fazendo. Eu acho que essa ideia é um pouco receosa demais para a gente não tratar e aprofundar sobre esse tema. Para ajudar a nossa conversa aqui, eu escolhi esse livro, Educando e Elogiando Meninas. A autora também tem outro livro, Educando e Elogiando Meninos, mas eu escolhi começar por esse aqui. Então, o que eu quero contribuir com vocês é que aqui essas 100 dicas valiosas, elas nos dão a possibilidade de fazer uma consulta ao nosso vocabulário de experiências. Por que uma consulta? Porque a gente já passou por momentos mais positivos e menos positivos em relação ao elogio. E a gente vai precisar usar esse repertório de experiências para costurar o nosso tempero em relação a esse tema. Então, o que eu pretendo fazer aqui, além de tirar as notificações das coisas que aparecem, é fazer uma breve leitura desse texto e poder contribuir com a nossa conversa, tá bom? Então, espero que vocês comentem aqui para a gente continuar a troca. Primeira dica valiosa da autora: 1. Afirme, para ajudá-la a se sentir forte. Afirmar para uma criança é confirmar claramente que ela é aceita como é. A palavra corresponde a um vocábulo latino que significa firme, portanto, sugere força. Nossa afirmação é uma declaração de forte apoio, que também fortalece a criança que a ouve. Bom, afirmar, então, é, é uma condição, né? Que a gente faz todos os dias na sala de aula. A gente fala isso sobre o material, a gente fala sobre a prática, a gente fala sobre o repertório, a gente fala sobre tantas coisas. E aqui a autora coloca para a gente o seguinte: ela coloca uma dica para pais e uma dica para professores. Então, engloba aí todo o nosso sistema de aprendizagem. Então, aqui para pais. Pense em modos de descrever como sua filha pensa e faz coisas que a farão se sentir intimamente confiante e forte. Aí ela coloca como se o pai estivesse falando, como se a mãe estivesse falando, entre aspas. Eu adoro o modo como seus olhos se apertam nos cantos quando você ri. Aí outra frase. Eu notei como você organizou bem tudo, o que me faz pensar que é bastante responsável para ir à cidade com seus amigos no final de semana. Então, aqui são duas sugestões de afirmações que também dão sugestões e dão esse suporte, né, para a situação. Professores. Aí ela coloca também a frase afirmativa para professores. Gosto de suas ideias e do que você está tentando dizer. Elas ficariam mais claras e convincentes se você as separasse. Tente anotar cada ideia e pensar em como elas se ligam ao restante. Então, existe uma demanda afirmativa e também uma sugestão de como tratar aquilo melhor. Outra frase. É claro que você achará que o Carlos passou à sua frente porque está usando o computador antes de você. Mas esta classe já havia concordado com a ordem alfabética. Opa, então existe uma afirmação sobre a sensação, né, da criança, mas também existe uma lembrança em relação ao que a gente já havia combinado.
Então, eu estou falando sobre a criança, o livro está falando sobre a criança, mas a gente pode se perceber em relação a como a gente se portaria nessas condições, né? De fala como adulto hoje e também de como a gente sentiria essa conversa acontecendo. Então, o que eu gostaria de deixar aqui registrado é que esse tema é super importante, ele é importante ser cuidado com uma sensibilidade única e o ponto é o nosso ponto. É como se a gente estivesse fazendo um doce, né? Cada um vai preferir um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Do seu jeito, na sua combinação de ingredientes. Então é esse o meu abraço sobre o elogio e a minha contribuição para a nossa conversa ser útil e produtiva. Um abração, espero o seu comentário aí.